Blade Runner não era apenas um filme no ar de ficção científica sobre caçar humanos artificiais. Foi um pesadelo de produção que quase destruiu carreiras. Um filme que foi criticado ao ser lançado e uma visão tão à frente de seu tempo que levou décadas para o público. Enquanto Rick Deckard caçava replicantes na tela, por trás das câmeras, a produção mergulhava no caos. Harrison Ford e o diretor Ridley Scott mal se falavam. A equipe britânica zombava abertamente do estilo exigente de Scott, chamando-o de governador com a chuva e a fumaça artificiais constantes deixavam todos miseráveis, e os executivos do estúdio estavam em pânico enquanto o orçamento aumentava e o público de teste fugia das exibições. Hoje vou revelar 20 fatos estranhos sobre Blade Runner que até os fãs mais fervorosos podem não saber. E fique até o final, porque o fato bônus explica uma decisão de produção misteriosa que tem confundido os espectadores por mais de 40 anos. Então conecte-se à sua máquina e prepare-se para informações sérias de outro mundo, porque a verdade por trás de Blade Runner é mais estranha do que qualquer ficção científica. O título veio de um completamente diferente. Blade Runner não se chamava originalmente Blade Runner. Philip K. O romance de Dick que inspirou o filme foi intitulado Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, não exatamente material de destaque. O produtor Michael Dilley encontrou o título Blade Runner em um roteiro completamente não relacionado de William S. Burroughs, baseado em um livro chamado The Blade Runner, de Alan E. Norris. Harrison Ford não apenas não gostou de fazer Blade Runner, ele detestou ativamente toda a experiência. O set estava perpetuamente escuro, molhado e cheio de fumaça que irritava seus olhos e pulmões. As exigentes filmagens noturnas o deixaram exausto e miserável, mas não foram apenas as condições físicas que azedaram seu. Ford e o diretor Ridley Scott batalharam constantemente sobre o personagem de Deckard. Ford não entendia por que seu personagem precisava de tão pouco diálogo e alcance emocional. Eu interpretei um detetive que não tinha nada para investigar, Ford reclamou mais tarde. O relacionamento deles se deteriorou a tal ponto que se comunicavam principalmente por meio de intermediários no set. Anos depois, quando perguntado sobre voltar para as sessões de narração, Ford comentou acidamente: "Fui forçado a fazer uma narração contra a qual lutei. Foi um estupro artístico." A amargura perdurou por décadas, com Ford se recusando a discutir o filme em entrevistas até os anos 2000, quando ele finalmente reconheceu seu significado artístico. 3. O famoso monólogo Lágrimas na Chuva foi em grande parte improvisado. Rutger Hauer recebeu o roteiro para a cena de morte de Roy Batty e achou-o exagerado, um discurso melodramático longo que não acertava o tom. Na noite anterior à filmagem, sozinho em seu trailer, Hauer pegou uma caneta e reduziu implacavelmente o monólogo, mantendo apenas algumas linhas originais. Então, ele acrescentou a agora icônica frase: "Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva." No dia seguinte, sem aviso, Hauer apresentou sua versão reescrita. A equipe ficou em silêncio. O diretor de fotografia, Jordan Cronenweth, manteve a câmera rodando enquanto a chuva caía no rosto de Hauer. Quando Hauer disse a frase "lágrimas na chuva" e soltou a pomba, o set permaneceu em silêncio. Ridley Scott, conhecido por exigir inúmeras tomadas, simplesmente disse: "Corta, imprime." É isso aí. O que restou não foi apenas diálogo, mas poesia. Não uma cena de morte, mas uma meditação sobre a mortalidade. O momento mais profundo do filme não veio do planejamento cuidadoso de um roteirista, mas da inspiração noturna de um ator. 4. O orçamento do filme saiu de controle. O que começou como uma produção modesta de $13 milhões rapidamente se transformou em um pesadelo financeiro. Ridley Scott, recém-saído de Alien, não estava apenas criando cenas, ele estava construindo um mundo inteiro. Cada rua exigia incontáveis letreiros de neon. Cada sala estava cheia de tecnologia adaptada. Quando os produtores visitaram o set, eles não viram uma filmagem econômica. Viram Scott encomendando máquinas de venda de jornais feitas sob medida que apareceriam na tela por meros segundos. No meio da produção, Blade Runner estava gastando $100 mil por dia além do orçamento. O produtor executivo Bud Yorkin foi enviado ao set com uma missão: conter a extravagância de Scott. A confrontação deles se transformou em uma discussão tão intensa que os membros da equipe fugiram do local. A garantia de conclusão do filme quase foi revogada, o que teria encerrado a produção completamente. O orçamento final inflou para mais de $28 milhões, mais do que o dobro da estimativa original. Após o lançamento, o filme arrecadou apenas $32 milhões, mal atingindo o ponto de equilíbrio. Os executivos do estúdio que apostaram na visão de Scott se viram enfrentando não lucro, mas uma catástrofe financeira. As condições perigosas de filmagem enviaram membros da equipe para o hospital. O set de Blade Runner não era apenas desconfortável, era perigoso. Durante meses, o elenco e a equipe trabalharam em uma noite artificial perpétua, respirando ar denso com fumaça química.
e água reciclada misturada com produtos químicos para torná-la mais refletiva. O backlot da Warner Brothers transformou-se em um pântano tóxico. Joanna Cassidy, que interpretou a replicante Zora, realizou sua cena de morte atravessando vidro real, não o vidro de açúcar padrão usado para segurança, resultando em múltiplos cortes. O escorregão de Daryl Hannah durante a cena de morte de sua personagem Pris não foi planejado. Ela realmente se machucou em pedaços quebrados do cenário, mas continuou a cena. A equipe sofreu mais. 2 técnicos de iluminação foram hospitalizados após acidentes elétricos nas condições perpetuamente úmidas. Um assistente de câmera desenvolveu uma infecção respiratória tão grave que não pôde voltar ao trabalho. Ridley Scott, perseguindo sua visão com determinação implacável, não desacelerou a produção. O desgaste físico foi considerado simplesmente o preço de fazer arte. Como um membro da equipe disse mais tarde, não estávamos fazendo um filme, estávamos sobrevivendo a um. 6. Ridley Scott deliberadamente antagonizou Harrison Ford para obter a performance que queria. Ridley Scott não apenas entrou em conflito com Harrison Ford, ele o provocou metodicamente. Scott reconheceu que Deckard precisava parecer emocionalmente exausto, questionando sua própria humanidade. Em vez de confiar na atuação de Ford, Scott orquestrou condições para realmente desgastar Ford. Scott repetidamente pedia tomadas após a meia-noite, quando Ford estava exausto. Ele mantinha deliberadamente o set frio e molhado, mesmo durante as cenas sem ação de Ford. Quando Ford chegava ao set, Scott às vezes anunciava mudanças de diálogo de última hora, eliminando o tempo de preparação de Ford. O movimento mais calculado veio no meio da produção. Scott fez com que os serviços de catering removessem todas as cadeiras do set, exceto a sua própria, forçando Ford a ficar de pé por horas entre as tomadas. Quando Ford descobriu essa desfeita deliberada, ele confrontou Scott, que respondeu calmamente: Deckard não se sentaria. Por que deveria? A técnica funcionou. Na tela, Ford parece genuinamente exausto. Seus olhos refletem verdadeiro cansaço e ressentimento latente. A atuação não era apenas interpretação, era uma guerra psicológica documentada. Anos depois, quando perguntado se ele se arrependia de seus métodos, Scott simplesmente disse: eu consegui o que o filme precisava. 7. O estúdio forçou um final feliz que todos odiaram. As audiências de testes saíram das primeiras exibições confusas e deprimidas. O estúdio entrou em pânico. Seu caro filme noir de ficção científica estava caminhando para se tornar um desastre comercial. A solução deles? Forçar um final feliz no filme. Ridley Scott foi obrigado a filmar novas cenas, mostrando Deckard e Rachel escapando da cidade opressiva, dirigindo por um campo exuberante rumo à liberdade. Essas cenas não foram filmadas no local. Elas foram montadas usando sobras de filmagens de helicóptero de O Iluminado, de Stanley Kubrick, que a Warner Brothers possuía. Ford foi obrigado a voltar para gravar uma narração otimista, explicando que Rachel era especial e não tinha a vida útil limitada dos outros replicantes. O estúdio até instruiu os editores de som a tornar a música mais alegre para a cena final. O corte teatral resultante parecia esquizofrênico. Um filme sombrio e filosófico, de repente, se transformou em uma fantasia romântica de fuga em seus minutos finais. Scott ficou arrasado. O roteirista Hampton Fancher se recusou a comparecer à estreia. Levaria 25 anos e 5 versões diferentes antes que Scott pudesse finalmente lançar sua visão pretendida no corte final. 8. Philip K. Dick nunca viu o filme terminado. Philip K. Dick, cujo romance Android's Dream of Electric Sheep forneceu a base para Blade Runner, manteve uma relação complicada com o inicialmente cético. Ele famosamente descartou o projeto como provavelmente se tornando uma má imitação de Star Wars. Quando a produção começou, Dick recusou convites para visitar o set. Sua postura suavizou-se dramaticamente após ver as filmagens dos efeitos e ler um roteiro revisado. Em dezembro de 1981, Dick assistiu a um rolo de efeitos especiais e aos designs de Ridley Scott. A reação dele foi elétrica. Como isso é possível? Como você capturou minha imaginação? Ele imediatamente ligou para seu agente, exaltando que o filme revolucionaria a ficção científica, mas o destino interveio com um timing cruel. Em 2 de março de 1982, apenas 3 meses antes do lançamento de Blade Runner, Dick sofreu um derrame e morreu aos 53 anos. Ele nunca testemunhou o fracasso comercial inicial, a reavaliação crítica ou o eventual reconhecimento do filme como uma obra-prima que consolidaria sua própria reputação literária. O autor, que passou sua carreira questionando a natureza da realidade e a identidade humana, nunca experimentou o quão profundamente suas ideias remodelariam a cultura popular através da interpretação visual de Scott. 9. Os efeitos visuais do filme foram criados usando métodos pré-históricos. Em nossa era saturada de CGI, os efeitos de Blade Runner parecem impossíveis. Wes Babiev
Macacos, carros voadores e enormes outdoors de vídeo não eram criações digitais, eram modelos físicos fotografados à mão. A icônica cena de abertura de Los Angeles 2019, com suas torres de fogo expelindo fumaça e paisagem urbana interminável, foi construída como uma miniatura medindo 15 pés de largura. A equipe do supervisor de efeitos Douglas Trumbull a construiu usando kits de modelos, brinquedos de plástico reaproveitados e milhares de luzes de fibra ótica individualmente conectadas e controladas. Cada edifício foi meticulosamente detalhado, mesmo nos lados que nunca apareceriam na câmera. As famosas pirâmides Tyrrell não foram renderizadas em um computador. Eram modelos de latão fotografados através de camadas de SA. Os spinners, carros voadores, eram suspensos em fios finos, movidos manualmente quadro a quadro. Quando a tecnologia digital se mostrou inadequada para os painéis de vídeo, Trumbull projetou filmagens reais em telas em miniatura e as refotografou. Uma cena de efeitos normalmente exigia semanas de preparação para segundos de tempo na tela. As 167 cenas de efeitos em Blade Runner levaram quase um ano para completar. O que o público viu não foi truque digital, mas o auge do artesanato analógico, um futuro feito à mão que, ironicamente, nossa era digital ainda luta para igualar. 10. Daryl treinou com uma ginasta olímpica para sua cena de morte. Daryl Hannah não apenas realizou algumas acrobacias para seu papel como Pris, ela se transformou fisicamente. Para os movimentos distintivos do modelo de prazer de sua personagem, Hannah passou meses treinando com o ginasta olímpico Mitch Gaylord, desenvolvendo um vocabulário físico específico que pareceria desumano, mas gracioso. Os saltos mortais que Pris executa não foram adicionados na pós-produção, nem realizados por uma dublê. Isso foi a própria Hannah após semanas de treinamento doloroso. Para a cena de morte de Pris, Hannah insistiu em realizar as convulsões violentas ela mesma. Os espasmos foram tão intensos que ela lascou o cotovelo em 8 lugares durante as filmagens. O perturbador som mecanizado de morte não foi adicionado pelos designers de som. Hannah criou aquele som inumano sozinha, chocando a equipe ao silêncio. Vá em frente e curta, e se inscreva, porque há muito mais loucura por vir, incluindo como a lesão de um ator durante as filmagens realmente entrou no corte final e se tornou um dos momentos mais memoráveis do filme. Além disso, você descobrirá qual atriz de primeira linha foi originalmente escalada como Rachel, mas foi demitida após apenas 3 dias de filmagem. 11. Sean Young quase foi demitida várias vezes. A escolha de Sean Young como Rachel não foi apenas controversa, quase não sobreviveu à produção. Young, com apenas 22 anos e relativamente inexperiente, encontrou-se sobrecarregada pelo estilo de direção exigente de Scott e pela atmosfera problemática do filme. Seu relacionamento com Harrison Ford deteriorou-se tão severamente que suas cenas românticas tornaram-se excruciantes para Fi e, durante um incidente notório, Young colocou fita adesiva nas nádegas antes de uma cena de amor com Ford como um R.I. Scott e Ford não riram. A produção foi interrompida enquanto Scott repreendia Young na frente de toda a equipe. O produtor Michael Dilley redigiu documentos de rescisão 2 vezes durante as filmagens, interrompido apenas pelo custo proibitivo de refazer o elenco e regravar. A tensão não era unilateral. Young mais tarde afirmou que Scott a isolou deliberadamente, dando-lhe direção mínima enquanto dedicava atenção a outros atos. Seus conflitos se tornaram tão intensos que para algumas cenas, Scott dirigia Young através de um assistente em vez de falar diretamente com ela. A ironia não passou despercebida pela equipe. A atriz que interpretava a replicante mais sofisticada era tratada como o elemento mais descartável da produção. Anos depois, Young refletiu: eu era jovem e cheia de mim mesma, mas estava interpretando um robô. Então, quem estava realmente agindo de forma inadequada? 12. A icônica máquina Voight-Kampff foi uma criação de última hora. A máquina Voight-Kampff, o dispositivo semelhante a um polígrafo que Deckard usa para identificar replicantes, tornou-se um dos adereços mais reconhecíveis da ficção científica. Mas esta peça icônica de tecnologia foi criada em desespero apenas dias antes das filmagens. Os designs iniciais pareciam equipamentos médicos convencionais, estéreis, brancos, sem inspiração. 3 semanas antes de filmar as cenas de interrogatório, Ridley Scott rejeitou todos os protótipos existentes, levando o departamento de adereços ao pânico. Scott esboçou um design bruto combinando uma câmera de folha antiga, componentes de microscópio e tubos de vácuo, exigindo algo que parecesse vitoriano, mas futurista. O mestre de props Terry Lewis vasculhou lojas de excedentes médicos, oficinas de reparo de câmeras e ferros velhos de eletrônicos. A máquina final foi montada a partir de mais de 30 componentes não relacionados, incluindo peças de um osciloscópio dos anos 1940, uma luz de exame dentário e partes de um periscópio de submarino da Segunda Guerra Mundial. Os foles que se expandem e contraem eram operados manualmente por membros da equipe escondidos debaixo da mesa durante as filmagens.
completado quando as filmagens começaram. Entre as tomadas, Lewis ainda estava fixando componentes com cola quente enquanto os eletricistas ligavam as luzes. Esta criação de última hora se tornou tão icônica que os adereços originais de Voight Kampff foram vendidos em leilão por mais de $100 mil. 13. Joanna Cassidy voltou para refilmar sua cena de morte 25 anos depois. Um dos erros mais notórios de Blade Runner aparece durante a cena de morte de Zora. Enquanto a replicante atravessa janelas de vidro, espectadores atentos notam algo impossível. O rosto de Joanna Cassidy de repente se transforma no de uma dublê óbvia usando uma peruca de má qualidade. Por décadas, esse erro de continuidade permaneceu em todas as versões do filme, uma falha gritante em um filme visualmente perfeito. Ao preparar a versão final em 2007, Ridley Scott estava determinado a corrigir esse erro, mas, em vez de usar CGI para cobrir o rosto da dublê, ele tomou uma decisão sem precedentes. Ele chamou Joanna Cassidy, então com 62 anos, de volta para refilmar partes de sua cena de morte 25 anos após a filmagem original. Cassidy vestiu uma réplica de seu casaco de chuva transparente e teve pontos de rastreamento aplicados em seu rosto. A equipe de efeitos visuais, então, mapeou digitalmente suas características faciais no corpo da dublê a partir das filmagens originais. Isso não foi apenas perfeccionismo técnico, foi o gesto de respeito de Scott em relação a Cassidy, reconhecendo que até mesmo uma fração de segundo na tela merecia a verdadeira intérprete. A cena que antes continha um dos erros mais óbvios do filme tornou-se uma vitrine para a tecnologia de efeitos visuais de ponta usada, a serviço da visão artística original. 14. O roteirista original foi demitido, depois recontratado, depois demitido. Novamente, Hampton Fancher não foi apenas o primeiro roteirista de Blade Runner, ele foi o originador do projeto. Após garantir os direitos de Philip K., o romance de Dick, Fancher trabalhou em vários rascunhos, imaginando um filme de baixo orçamento focado nos personagens. Quando Ridley Scott se juntou, tudo mudou. Scott queria um mundo visualmente espetacular, exigindo extensas reescritas que Fancher teve dificuldade em entregar. Scott trouxe David Peoples para reescrever o roteiro sem informar Fancher, que descobriu sua substituição apenas quando o rascunho de Peoples chegou à sua casa. Devastado, Fancher deixou o projeto, mas quando a produção começou, Scott achou o diálogo de Peoples muito técnico e chamou Fancher de volta para restaurar os elementos no ar de seus rascunhos originais. Por semanas, dois roteiristas trabalharam separadamente, Peoples criando sequências de ação enquanto Fancher reescrevia diálogos, sem comunicação entre eles. Quando Scott precisou de revisões mais rápidas, Fancher foi demitido novamente, desta vez permanentemente. Os créditos refletem esse processo caótico. Roteiro de Hampton Fancher e David Peoples. A verdadeira história envolveu egos feridos, reescritas à meia-noite e roteiros literalmente cortados e colados novamente com sessões de diferentes versões. O roteiro, como a identidade de Deckard, tornou-se uma colcha de retalhos de visões concorrentes. 15. Edward James Olmos criou a linguagem de seu personagem do zero. Edward James Olmos não foi apenas escalado como Gaff, ele reinventou o personagem completamente. Originalmente escrito como um policial convencional com diálogos padrão, Olmos se recusou a interpretar o papel como estava escrito. Em vez disso, ele propôs que Gaff falasse uma língua de rua do futuro multicultural. Sem o conhecimento da produção, Olmos criou o City Speak, uma mistura de húngaro, alemão, japonês, espanhol e francês. Ele passou semanas com treinadores de linguagem desenvolvendo não apenas vocabulário, mas uma sintaxe inteira. Quando chegou ao set e entregou suas primeiras falas nessa língua inventada, Scott ficou inicialmente furioso com as mudanças não autorizadas. Em vez de recuar, Olmos se ofereceu para sair. Após um impasse tenso, Scott reconheceu a genialidade da abordagem e permitiu que Olmos continuasse, mas exigiu traduções de tudo o que Gaff diria. As figuras de origami que Gaff deixa ao longo do filme, outra adição de Olmos, não eram aleatórias. O frango representava a covardia de Deckard, o homem com uma ereção, seu desejo sexual por Rachel, e o unicórnio, bem, esse se tornou o símbolo mais debatido no cinema de ficção científica. Olmos não recebeu crédito de roteiro por suas contribuições, mas sua rebeldia criativa deu a Blade Runner um de seus elementos mais distintivos e aprofundou a distopia multicultural do filme. 16. Ridley Scott mudou secretamente todo o significado do filme, sem contar a Harrison Ford. O debate sobre se Deckard é humano ou replicante tem durado décadas. O que os fãs não sabem é que Ridley Scott deliberadamente inseriu a sequência do sonho do unicórnio, a principal evidência que sugere a natureza replicante de Deckard, sem informar sua estrela. Harrison Ford interpretou Deckard acreditando que ele era humano. Scott dirigiu. Humano.
Mas, em particular, Scott havia decidido que Deckard era um replicante. Durante a produção, ele filmou a breve sequência do sonho do unicórnio sem explicar seu significado para Ford, inserindo-a quase subliminarmente na versão teatral. A sequência ganhou destaque em versões posteriores, especialmente quando emparelhada com o unicórnio de origami de Gaff no final, sugerindo acesso às memórias implantadas de Deckard. Quando Ford finalmente percebeu a intenção de Scott, anos depois, ele ficou furioso. Isso nunca esteve no roteiro, Ford reclamou em entrevistas. Eu interpretei Deckard como um ser humano. Scott permaneceu inabalável. Claro que ele é um replicante, afirmou categoricamente em 2007. Este desacordo fundamental entre o diretor e a estrela criou a ambiguidade mais persistente do cinema. Um personagem cuja própria natureza continua a ser contestada por seus próprios criadores. Não apenas uma incerteza narrativa, mas uma batalha metatextual pela alma de Deckard que continua 4 décadas depois. 17. O diretor de fotografia filmou a maior parte do filme enquanto lutava contra a doença de Parkinson. A cinematografia de Jordan Cronenweth em Blade Runner é considerada revolucionária. A atmosfera esfumaçada, a iluminação dramática em feixe, as ruas molhadas e brilhantes. O que permaneceu oculto foi que Cronenweth criou essas imagens icônicas enquanto lutava contra os estágios iniciais da doença de Parkinson. Os sintomas começaram durante a pré-produção: tremores ocasionais, rigidez muscular. Cronenweth não contou a ninguém, temendo ser substituído. À medida que as filmagens avançavam, ele desenvolveu estratégias para esconder sua condição, apoiando seu corpo contra equipamentos, usando assistentes para fazer ajustes que ele não conseguia executar com precisão e planejando cenas que pudessem ser realizadas apesar de suas limitações físicas. A aparência distintiva do filme, personagens emergindo da escuridão, rostos dramaticamente iluminados de lado, cenas filmadas através de fumaça e reflexos, não eram apenas uma escolha artística, mas uma necessidade prática. Essas técnicas minimizam a necessidade de ajustes precisos que se tornaram difíceis para ele. Apenas Ridley Scott conhecia a extensão completa da condição de Cronenweth. Quando executivos do estúdio sugeriram substituí-lo após verem as primeiras filmagens que consideraram muito escuras, Scott ameaçou sair. Cronenweth completou o filme, criando o que agora é estudado como o visual definidor do cyberpunk. A batalha do diretor de fotografia com Parkinson continuou até sua morte em 1996. Seu filho, Jeff Cronenweth, ele próprio um aclamado diretor de fotografia, revelou mais tarde: a escuridão que ele estava experimentando fisicamente encontrou seu caminho na forma como ele via o mundo através da câmera. Tracy Ponte-Tass. 18. O legado do filme criou um gênero inteiro de videogame. Blade Runner não apenas influenciou o cinema de ficção científica, mas literalmente criou a base estética para um gênero inteiro de jogos. O termo cyberpunk existia em círculos literários antes do filme, mas a linguagem visual de Blade Runner, tecnologia adaptada, distopia corporativa, decadência urbana iluminada por neon, forneceu o modelo que os desenvolvedores de jogos explorariam por décadas. Quando os desenvolvedores do inovador jogo de RPG de 1988, Shadowrun, apresentaram seu conceito, eles simplesmente mostraram imagens de Blade Runner com a frase: como isso, mais interativo. Os criadores de Neuromancer e Syndicate também construíram seus mundos diretamente a partir do projeto visual de Scott. O reconhecimento mais direto veio em 1997 com o jogo de aventura Blade Runner da Westwood Studios, que não era uma adaptação do filme, mas uma história paralela ambientada no mesmo universo. O jogo foi pioneiro na tecnologia de voxel, especificamente para recriar os efeitos de iluminação e a atmosfera do filme. Mais significativamente, os criadores da CD Projekt Red citaram Blade Runner como a principal referência visual para Cyberpunk 2077, um dos jogos mais ambiciosos e caros já produzidos. 4 décadas após seu lançamento, o DNA do filme permanece tão incrustado nos jogos que conceitos como estética Blade Runner não precisam de explicação entre os desenvolvedores, eles simplesmente apontam para o filme de Scott e dizem: aquilo faça parecer com aquilo. 19. Todo o roteiro foi lido em voz alta para Philip K. Dick por telefone. O ceticismo inicial de Philip K. Dick em relação a Blade Runner é bem documentado. Menos conhecida é a medida extraordinária tomada para ganhar sua aprovação. Após Dick criticar publicamente os primeiros rascunhos, Hampton Fancher ficou preocupado que o autor denunciasse o filme antes do lançamento, potencialmente sabotando sua recepção. Em uma medida desesperada, Fancher ligou diretamente para Dick. Quando Dick expressou reservas contínuas, Fancher fez uma oferta sem precedentes. Ele leria o roteiro inteiro para o autor por telefone.
Dick concordou. A leitura começou às 9 horas da noite e continuou até depois da meia-noite, mais de 3 horas de Fancher interpretando cada linha, descrevendo cada cena, até imitando vozes de diferentes personagens. A ligação acumulou centenas de cobranças de distância, uma despesa significativa em 1981. Quando Fancher chegou às páginas finais, a atitude de Dick se transformou. Esta não é apenas uma ótima adaptação, disse Dick quando Fancher terminou. Você criou algo que expressa minha visão de mundo ainda melhor do que eu fiz. O autor, que havia ameaçado com ação legal, tornou-se o defensor mais apaixonado do filme. A ligação telefônica não apenas garantiu a bênção de Dick, mas influenciou seu trabalho final. Seu romance, A Transmigração de Timothy Archer, escrito em seus últimos meses, continha referências sutis a cenas do roteiro que nunca apareceram em sua história original, uma polinização criativa cruzada de uma única maratona de telefonemas. 20. O edifício Bradbury já era um ícone de ficção científica antes de Blade. A confrontação climática entre Deckard e Roy Batty ocorre no Bradbury Building de Los Angeles, com suas grades de ferro, elevadores de gaiola abertos e átrio vitoriano instantaneamente reconhecíveis. Mas isso não foi apenas uma escolha conveniente de locação, o edifício carregava um significado específico de ficção científica que adicionava uma camada de significado que a maioria dos espectadores não percebeu. Concluído em 1893, o edifício Bradbury foi diretamente inspirado pelo romance de ficção científica utópica de Edward Bellamy, Looking Backward, que descrevia um edifício tecnologicamente avançado com um sistema perfeito de varandas, com elevadores subindo e descendo sem som. O arquiteto do edifício, George Wyman, decidiu aceitar a encomenda após supostamente receber uma mensagem de seu irmão falecido durante uma sessão de planchette, instando-o a aceitar o trabalho. O edifício apareceu em dezenas de filmes noir antes de Blade Runner, mas mais significativamente destacou-se no episódio original de Outer Limits, Demon with a Glass Hand, escrito por Harlan Ellison, uma história sobre seres artificiais com memórias implantadas que não percebem que não são humanos. Ao definir o clímax do filme lá, Ridley Scott não estava apenas escolhendo uma arquitetura atmosférica, ele estava colocando seus personagens dentro de um espaço físico que foi inspirado pela ficção científica e já havia servido como cenário para histórias sobre consciência artificial, uma referência metatextual aos temas do filme escondida à vista de todos. Fato bônus, a sequência do sonho do unicórnio, talvez os poucos segundos mais analisados e debatidos no cinema de ficção científica, não estava no lançamento teatral original. Esta cena crucial, sugerindo que Deckard é um replicante com memórias implantadas, não foi filmada novamente para uma versão posterior. Foi filmada durante a produção original, mas deliberadamente excluída do primeiro corte. As imagens vieram de cenas descartadas que Ridley Scott filmou para um filme totalmente diferente, Legend, seu épico de fantasia estrelado por Tom Cruise, que apresentaria unicórnios reais como elementos principais da trama. Scott havia testado algumas imagens de unicórnios durante a produção de Blade Runner, pretendendo usá-las como uma representação visual surreal da humanidade desvanecente de Deckard. Quando o estúdio exigiu a narração e o final feliz para o lançamento nos cinemas, Scott removeu o sonho do unicórnio, sabendo que ele contradizia a versão simplificada que o estúdio queria. Somente com a versão do diretor de 1992, Scott reinseriu a sequência, alterando fundamentalmente a base filosófica do filme. Esta única cena reintegrada transformou Blade Runner de uma história sobre um humano caçando replicantes para uma meditação profunda sobre como as memórias definem a humanidade. O elemento mais significativo do legado do filme existiu por uma década apenas na versão privada de Ridley Scott, um diretor literalmente mantendo sua verdadeira visão escondida até que pudesse finalmente compartilhá-la com o mundo. Blade Runner não estava apenas à frente de seu tempo, ele criou nossa visão do futuro. O que começou como um fracasso comercial, um pesadelo de produção que deixou seu elenco e equipe emocionalmente marcados, tornou-se o modelo visual definitivo de como imaginamos o impacto da tecnologia na humanidade. A produção conturbada do filme, os conflitos, compromissos e inspirações de última hora refletem seus temas centrais. Assim como os replicantes lutam para definir sua identidade através de memórias fragmentadas, Blade Runner evoluiu através de múltiplas versões, cada uma revelando diferentes aspectos de sua CRR, talvez seja por isso que ele perdura. Como o monólogo improvisado de Rutger Hauer, a verdade por trás de Blade Runner nos lembra que às vezes nossas criações mais profundas emergem do caos, do conflito e da imperfeição humana. Se você gostou dessas revelações sobre Blade Runner, curta e inscreva-se para mais mergulhos profundos nas produções mais fascinantes do cinema e compartilhe seus pensamentos abaixo. Você é do Time Deckard é humano, ou do Time Deckard é porque depois de 40 anos, esse debate ainda não se perdeu, como lágrimas na chuva.